Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Antes que a minha luz aqui acabe a energia dela, eu vou gravar mais um vídeo rapidinho para vocês, tá? Hoje eu vou explicar para vocês alguns dos planos bem grandiosos da Sony para essa geração, né? Para eles, né, segundo a estimativa deles, eles devem vender 7,6 milhões de unidades do PS5 até março. Bom, vamos descobrir então, vendo aqui um pouquinho das reportagens, né, se isso daí pode ser verdade ou não, né, se é só um chute. Vamos ter uma ideia aqui geral do que está acontecendo. Bom, aqui está a reportagem original, tá, da IGN, e ainda tem uma outra reportagem aqui da Reuters, tá? Também meio que corroborando essa mesma reportagem, tá? Então a gente teria uma ideia aqui de que isso daí sim pode ser verdade, tá bom? Bom, vou traduzir aqui para vocês, né? Então a Sony pretende vender 7,6 milhões de unidades até março. Isso sim, até março. Vocês estão lendo corretamente aqui essa previsão, tá? Então a Sony planeja, tá? Até o final de março de 2001 vender essas unidades, conforme relatado pela Bloomberg. A empresa japonesa superou as expectativas dos analistas e aumentou sua perspectiva de lucro em 13% antes do lançamento do PlayStation 5 em novembro. Isso inclui um plano de vender mais de 7,6 milhões de unidades do PS5, o que seria mais do que o PS4 administrado em seu primeiro ano fiscal. Tá? Então, até março, eles querem fazer o equivalente de um ano, né, do PS4. E isso daí é possível ou não, né? O que vocês acham? Também deixem aqui nos comentários. Eu vou terminar de ler essas duas reportagens que nós temos aqui e depois eu vou deixar minha opinião. O plano foi detalhado pelo diretor financeiro da Sony, Hiroki Toki, durante uma reunião trimestral de lucros dessa semana aqui, tá? Recentemente soubemos, né, com o CEO da SE aqui, Jim Ryan, que nos Estados Unidos a Sony pré-vendeu tanto os PS5 nas primeiras 12 horas quanto o PS4 nas primeiras 12 semanas de disponibilidade de pré-encomenda. Então esse número parece bastante viável, né? Tá, isso daqui, ó, segundo o Jim Ryan, tá? Não sou eu que estou falando, não é algum outro canal do YouTube, tá? Segundo ele, teve todas essas vendas. O PS5 está programado para ser lançado no dia 12 de novembro e 19 de novembro, dependendo do país, né? No Brasil, 19, né? Vamos ver então aqui, ó, tem uma outra reportagem que é bem parecido, tá? A Sony está vendo aqui, né, no caso, uma demanda considerável, né? Ó. Muito considerável do PS5 antes do lançamento. Aqui é da Reuters, tá? Por meio das pré-vendas, né, eles estão vendo essa demanda considerável, já que a empresa de tecnologia visa a pole position na corrida para aproveitar o crescimento dos jogos globalmente, tá? Com o lançamento do dispositivo em 12 de novembro. O que ela quer? A pole position é o primeiro lugar aqui, tá? Nas vendas. Ela quer ser a que mais vai vender consoles, né? A gente pode considerar várias coisas aqui que uma empresa pensa, né? Que para deixar ela assim numa posição ótima no mercado, né? Seria vender consoles, seria vender jogos, seria vender serviços, tá? Então tem várias maneiras que uma empresa pode ganhar dinheiro no ramo de videogames. E a Sony, ela foca sempre, né, em tentar ser o primeiro lugar no número de vendas de unidades de console. A gente sabe também que algumas decisões nas últimas semanas da Sony, elas foram no sentido de baratear o console, ou seja, ela colocou uma caixa um pouco mais simples, né? Vocês puderam ver já nas primeiras impressões, depois eu vou também, se possível, trazer aqui no canal as primeiras impressões. Ela deixou uma embalagem mais simples, ela teve que mudar alguns componentes ali, e um pouquinho do design, para deixar ele um pouco mais barato, para cortar custos de produção. Por que isso daqui foi feito nos últimos meses, nas últimas semanas, né? Para combater o preço liberado pelo Xbox, tá? O Xbox me saiu com 299, meu amigo. E a Sony tinha que ter uma forma de combater isso, né? No preço. Não adiantava ela colocar tudo a 500, 600, porque o PlayStation não ia vender tanto quanto vendeu o PS4. Isso daqui é certeza, tá? Então, por isso, ela sabendo disso, né, sabendo que o videogame mais caro não vende mais, né, é muito difícil o videogame que sai o mais caro da geração vender mais do que os outros, por diversos motivos, mas o principal aqui, né, é que o pessoal não quer gastar muito dinheiro, tá? Então, a demanda expressa aqui pelo nível de pré-encomenda tem sido muito considerável, disse o Ryan a Reuters.
A Sony vendeu mais de 100 milhões de unidades do PS4 e pretende persuadir a sua base de usuários a atualizar para o novo dispositivo, tá? Aí ela vai colocar aqui os títulos aqui do Miles Morales, né? Que também está disponível no PS4, vocês viram aqui no canal. E o lançamento ocorre em meio à pandemia do Covid-19, o que impulsionou as empresas de jogos, mas também interrompeu as redes de varejo, o desenvolvimento de jogos e as cadeias de suprimentos para fabricação em todo o mundo. Tá? Então, em meio dessa pandemia aqui, teve alguma coisa positiva e teve muita coisa negativa também. Tá? As empresas estão vendo muita gente ficando em casa, com mais tempo em casa, sem estar se locomovendo tanto, né? Estejam as pessoas empregadas ou não, fazendo home office ou não, elas ficam gastando mais tempo em casa, ou seja, elas têm mais tempo para jogar videogame. Isso daí aumenta sim a venda de consoles, venda de jogos, né? E venda de serviços. Então as empresas estão tendo esse boost, mas por outro lado tem esse problema, né? Vai lançar uma geração nova sem o varejo, né? As pessoas querem botar a mão nos consoles logo, né? E você vai ter toda uma rede de distribuição para levar esse jogo para casa das pessoas, né? Em muitos casos é quase que impossível, né? Dependendo da demanda é quase que impossível você fazer uma logística dessa. Imagina, você teria que ter uma logística estilo Amazon para poder fazer isso, né? Então é complicado. Bom, agora eu vou deixar minha opinião aqui clara para vocês, né? Eu não estou surpreso, tá? Se for verdade esse número todo aí, não estou surpreso de venda, tá? Vendeu ali o equivalente a 12 semanas em 12 horas, tudo bem, né? Depois acaba o estoque, aí o pessoal tem que ficar esperando de novo, aí vai vender de novo, né? Então não é uma coisa assim, nossa, em 12 semanas vai vender equivalente a, sei lá, um ano. Também não é verdade, tá? Foi bem concentrado ali no começo e cada vez que as empresas vão liberando os consoles, eles vão se esgotando claramente, porque aumentou muito o mercado de 2013 para cá. E essas empresas, né, elas têm que sim, né, manter um preço competitivo ali, como fez a Microsoft e depois fez a Sony, inteligentemente, tá? Porque se uma das duas deixa o preço muito mais alto, ia ter sim um problema grave para vender os consoles. Depois ia ter que baixar o preço, ia ter que fazer um baita do marketing para correr atrás, né? Então sempre a largada é o mais importante aqui na geração de videogames, tá? A empresa que fizer menos merda no começo vai vender mais que as outras. E agora entraram várias outras coisas nos fatores aqui, né, de desempenho de uma empresa, né? Venda de jogos, venda de serviços, o que é muito importante, que está crescendo muito, né? Venda de serviços. Então, agora também está entrando coisas de streaming, né? Como eu falei no vídeo ali da Nintendo. Então, tem tantas coisas entrando ao mesmo tempo, né? E contribuindo ao mesmo tempo com o mundo dos jogos de videogame aqui, que a gente fica meio que perdido ao fazer uma análise assim. Não dá para fazer uma análise em 5, 10 minutos, que é quase impossível, né? Eu vou deixar aqui minha opinião clara, né? Coisas que foram acertadas da Sony aqui no começo, né? Baixar sim o preço, tá? Ela soube o preço da adversária, ela baixou o preço dos dois consoles ali que ela tá lançando, né? A versão digital e a versão completa com Blu-ray. Ela fez isso daí certo, ela cortou alguns custos na cadeia de produção, tá? Como a gente pôde ver. Isso daí também foi correto da parte dela, tá? Porque senão ela, imagina, ela vende, sei lá, 10 milhões de unidades aí até março. Não, vende, vamos pensar assim, ela vende 15, 20 milhões de unidades em um ano, tá? E se ela tiver um prejuízo de 100 dólares por unidade? Entendeu? Faz isso daí, faz 20 milhões vezes 100 dólares de prejuízo. Porque nos primeiros anos, no começo da geração, para manter um preço competitivo, pô, eles estão competindo com uma placa de vídeo, tá? Uma placa de vídeo tá o preço dos consoles. Então, para manter seus consoles competitivos, as empresas tomam prejuízos milionários, às vezes até bilionários no começo. Para só depois, quando baratear o custo de produção, lá do meio para o final da geração, elas começarem a ganhar dinheiro. Agora eu pergunto para vocês, né? Imagina se a empresa deixa, por exemplo, o preço a 700 dólares, 800 dólares um console. Chega aqui no Brasil a 7, 8 mil reais. Você acha que ela venderia tanto? Sabe, para não ter prejuízo, sei lá. Né? Eu tô fazendo uma conta hipotética assim das duas empresas, né? Acredito que o custo de produção seja na casa de 600 dólares ali para cada um. Imagina, né? A empresa está ganhando 100 dólares, mas imagina quanto menos ela venderia. E quanto que ela teria que correr o resto da geração atrás, né? Às vezes é melhor para elas tomar um prejuízo no começo, né? Vender muita unidade, criar uma base enorme,
que possa, por exemplo, consumir seus serviços, consumir seus jogos, né? Então essa base iria se pagando ao passar dos anos. É uma coisa complicada de analisar, mas essa notícia aqui, né, exprime claramente qual é o pensamento da Sony, né? Cortou os custos possíveis ali no console, tá? O que era possível eles cortaram, baratearam, para poder ter um prejuízo menor, acredito eu, no começo da geração, e tentar escalar muita gente agora para que nos próximos anos essas pessoas vão pagando esse investimento. É uma coisa a médio e longo prazo e é uma coisa que geralmente se paga se você tiver uma base muito grande. Então, a Sony está fazendo certo nisso, né, em deixar seu preço mais barato, né, possível. Seu console, eles estão tentando, né, fazer o maior marketing possível, deixar disponível para o maior número de gente possível, né. Isso daí vai acarretar em boas coisas no futuro para a empresa. Mesma coisa para a Microsoft, tá? É que essa notícia aqui foi da Sony agora, a Microsoft ainda não lançou nenhum número, a gente não sabe nada. E eu acho que há alguns anos já é difícil ver os dados, né? Tem algumas pessoas que chutam alguns dados, mas eles meio que não batem, né? Porque tem alguns números que não batem, depois eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. Mas tem alguns números aí que, por exemplo, eles não se mexem, né? Sendo que a gente percebe cada vez mais assinantes, né, nos serviços, cada vez mais gente na live, né? E não crescem os números. Então, ou ninguém está passando, a Microsoft não está dando para ninguém os números de venda, ou as pessoas que estão pegando esses dados também não sabem de onde estão pegando, né? Então, analisando aqui, né, basicamente Então, para terminar, essa daqui é a minha análise total, tá? Eu sei que ficou um vídeo meio longo aqui de 12 minutos, mas eu quero saber qual que é a opinião de vocês, né? Vocês adotariam a mesma estratégia e vocês acham que a estratégia atual vai dar certo, né? Então deixa aqui nos comentários que eu vou, se possível, responder a todos, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo.